nós poderíamos começar com o Mauro Camargo, se tiver no ponto, porque eu não tenho dúvida que o comentário do Mauro Camargo vai ser polêmico. Mauro é sempre polêmico com essas novas denúncias, o que está acontecendo em Brasília. Será que o Mauro vai falar sobre isso? Não ouvi o comentário dele ainda, vou ver agora. Será que vem polêmica? Podemos trazer já? 18h09, Mauro, é com você. Não bastassem as graves denúncias que pairam sobre o governo do presidente Bolsonaro, que estão sendo apuradas pela CPI da Covid, incluindo o pedido de propina na compra de vacinas, agora o UOL revelou em série de reportagens da colunista Juliana Dalpiva, e que serão apresentadas nesta terça aí em formato de podcast, que o presidente seria o verdadeiro comandante das rachadinhas, num esquema montado no próprio gabinete enquanto era deputado federal e nos gabinetes dos filhos Flávio e Eduardo, lá na Assembleia e na Câmara do Rio. As gravações mostram a ex-cunhada Andréia Siqueira Vale revelando detalhes desse esquema criminoso que consistia em empregar familiares que eram obrigados a devolver grande parte desses seus salários, desses recursos, como assessores de gabinete da família Bolsonaro. Esse esquema de rachadinha se enquadra como peculato, que é, em síntese, se apropriar indevidamente de dinheiro público. É corrupção. Essa denúncia, ainda que seja provada, não serve para atingir Jair Bolsonaro como presidente da República. Isto é, não pode ser usada para processar Bolsonaro enquanto ele estiver no mandato de presidente. Isso porque o presidente só pode ser processado por crime cometido durante o mandato, como são os fatos investigados pela CPI da Covid, em que Jair Bolsonaro pode responder, por exemplo, por crime de responsabilidade. O problema dessa denúncia, desses áudios nesse momento, é o efeito político e eleitoral. Bolsonaro já vem experimentando um enorme desgaste político com a corrupção sugerida no caso da propina na compra de vacinas e seu envolvimento direto com o caso das rachadinhas derruba ainda mais o discurso que o elegeu em 2018, o discurso de combate à corrupção. Enfim, em que pese a legião bolsonarista que se mantém fanaticamente fiel ao líder da direita no Brasil, já se verifica um contingente considerável de eleitores arrependidos, segundo mostram as pesquisas. Bolsonaro vai ter que se reinventar para reverter esse quadro negativo se quiser chegar como favorito nas eleições do próximo ano. Uma tarefa bem difícil. Obrigado, Mauro Camargo. Eu quero tecer alguns comentários sobre o que disse o Mauro. O Mauro, na verdade, está fazendo aí um relato do que aconteceu a matéria do UOL com esses áudios seríssimos. É uma denúncia séria, ainda em cima da questão da rachadinha envolvendo o Flávio Bolsonaro, mas agora esses dois áudios revelando que o Jair Bolsonaro, enquanto deputado, também sabia disso. Esses áudios serão ainda revelados a sua integralidade nesses podcasts do UOL. O Mauro cita que esses casos, apesar de graves e sérios, não terão relação com o cargo de presidente da República, porque são crimes, caso tenham acontecido, anteriores ao mandato de presidente, ou seja, não vai interferir em pedido de impeachment, não vai trazer problema nenhum para o mandato do presidente Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o Mauro tem razão quando traz a informação, o comentário, que a crise política instalada no Brasil, principalmente com a CPI da Covid e também com as últimas denúncias envolvendo a possibilidade de sobrepreço na adquisição de vacinas, $1 por vacina, é o motivo, inclusive, que
a CPI está envolvida agora, as investigações, o inquérito contra o presidente no Supremo Tribunal Federal, pedido feito pelo Ministério Público e o aceite por parte da Justiça do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, que vai ser responsável por esse inquérito. Este é um ingrediente a mais que prejudica o ambiente político em Brasília. Na prática, isso juridicamente pode não dar em nada para o presidente, porque caso tenham cometido crime tenha acontecido antes do mandato, mas incendeia ainda mais o ambiente político em Brasília, no Brasil de uma maneira geral, porque você tem ali depoimentos, áudios de pessoas confirmando que o deputado federal Jair Bolsonaro sabia, não só sabia, como era um dos gerentes ali da divisão dessa rachadinha, né? A verba os salários dos funcionários que eram rachados com os parlamentares. Óbvio que isso tudo vai ser tema, vai ter debate, vai ficar em cima e tem que se apurar mesmo. Tem que se apurar mesmo. Se o presidente da República é um homem sério, como muita gente acredita que é, ele tem que entender que sim, não está acima da lei. Não está acima da lei. Aliás, ninguém está acima da lei. Investigação não arranca pedaço de ninguém. Se tiver algo errado, precisa ser punido, sim. Se não tiver algo errado, vida que segue. Vida que segue. Agora, os áudios são sérios, é uma denúncia séria e que vai agravar muito a crise política no Brasil. O presidente da República, neste momento, ele está na condição de investigado do STF. No que isso vai dar, meu amigo? Muita coisa pode acontecer. Não me cheira bem. Não me cheira bem porque Brasília hoje virou um barril de pólvora. Não se sabe até que ponto vão deixar a corda ser esticada. Que reações terão, ou que tentativas de reação terão para evitar que o Estado de Direito funcione como deve funcionar. Não é um momento bom, não é um momento agradável para a política e nós precisamos pedir e torcer para que as instituições funcionem. As instituições não podem estar acima das pessoas, seja ela quem for. Seja ela apresentador de televisão, governador, prefeito, deputados e presidente da República. Igor, existe uma conspiração contra o presidente, alguns vão dizer. Política, infelizmente ou felizmente, é feita assim. Igor, você é favorável a uma conspiração? Não, eu sou favorável a conspiração nenhuma. Eu sou favorável a que as coisas aconteçam conforme manda a lei. E mesmo não sendo lei, é subentendido que na política, mesmo você defendendo as coisas lícitas, a arte da negociação sempre impera. Infelizmente, nem sempre somente coisas lícitas são negociadas, mas faz parte do diálogo político a negociação. Resta saber se o presidente da República, se o governo terá esta habilidade para fazer as negociações lícitas, espero eu, para que continue com governabilidade. Um perigo daqui para frente é a instabilidade do governo. Se isso acontecer, teremos dias muito difíceis pela frente. Espero que isso não aconteça, né? Mas a situação não está ficando boa na medida que você tem um presidente sendo investigado pela Polícia Federal e na medida que você tem esses áudios sendo vazados afirmando que o presidente, na condição de deputado federal, tinha conhecimento, não só tinha conhecimento, mas era um dos que organizava a rachadinha no seu gabinete. Tudo isso tem que ser apurado, tudo isso tem que ser investigado, dado amplo direito ao contraditório, à defesa, mas são fatos graves e que, na política, não precisa do transitado em julgado para a pessoa
já sofreram um pré-julgamento das ruas. O tempo da política, ele é diferente do tempo jurídico. O tempo da política, ele é completamente diferente da justiça, do direito. O direito aguarda os recursos, aguarda ouvir a defesa, você vai ser investigado, depois processado, depois se torna réu, depois vai a julgamento, pode ser inocentado ou culpado, pode recorrer na segunda, na terceira instância, e aí vai. O tempo jurídico demora décadas. Na política, o tempo é outro. O rito na política é outro. Então resta saber agora como esta areia movediça no qual o governo está neste momento vai se comportar. Não é um momento fácil, é um desafio gigantesco para o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele tem habilidade para se livrar disso? Até agora não mostrou essa habilidade política. Até agora não mostrou. Tiro, porrada e bomba de tudo quanto é lado. E resta saber o desenho que isso vai representar neste segundo semestre e também no ano que vem, no ano da eleição. Mas o ambiente político no Brasil é completamente instável. Essa que é a grande realidade. Esteja você de que lado estiver, ou sem lado algum, que também é permitido, o ambiente político no Brasil não é um ambiente confortável, não é um ambiente sólido, né? É um ambiente bastante instável neste momento.